Olá, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Estou com uma pessoa incrível que vai compartilhar um testemunho muito forte, mais a equipe aqui também. Hoje é uma quarta-feira à noite. Passamos por um dia bem desafiador, cada uma de nós, mas estamos aqui. Eu queria trazer uma palavra que está lá em Tiago 5, verso 17 e 18, que fala assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus. Por que eu quis trazer esse versículo aqui hoje? Muitas vezes as pessoas acham que só pode orar quem sabe orar, quem é preparado para orar, mas todos nós podemos orar. E o Deus, Jesus, ouve as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores. Ele vai atender se for para honrar e glorificar a Deus. E as histórias que essa pessoa vai compartilhar aqui hoje tem muita relação com o poder da oração. E é incrível. Com certeza que você vai ficar assim, encantado. E quem está aqui hoje é a minha amiga Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, meu filho. Maravilhoso. Primeiro eu queria te agradecer porque a gente sempre pensa, eu tenho que ter essa oportunidade, né, de contar. Então a gente conta às vezes num grupo de pessoas, em outro lugar, mas eu tenho certeza que vai chegar em muita gente isso aqui. Deus É muito quiser. importante. Amém, que assim Da seja. minha família, é muito importante a gente contar essa história. Sempre que a gente puder. Né? É isso. Eu vou começar te perguntando como é que foi seu match com Jesus. Como é que foi seu encontro com ele? Então, eu tinha por volta de uns 12 anos, né? Então, conheci Jesus através de uma cabeleireira amiga da minha mãe. Levou a gente pela primeira vez na igreja e eu já fui impactada desde menina, assim. Comecei a gostar, queria ir. Então, foi, na verdade, um primeiro encontro já profundo para mim. Mas a vida também nos direcionava a não estar ali tão presente na igreja em si, né? E aí, Deus nunca desistiu. Eu falo que Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre trouxe outras pessoas, sempre trazia outras pessoas, né? Então, eu tenho uma amiga que ela é minha madrinha de casamento também, a Thaís. Ela também, a família dela também trouxe a gente mais para perto de Jesus, né? E aí a gente foi mais se conectando. Eu tenho uma história até que tem uma outra história, depois eu conto essa, que é do meu pai. Mas foi meu pai que se firmou e depois a gente ficou mais firme realmente na igreja, né? E aí, através disso, eu comecei a ter uma profundidade maior com o Senhor, né? Eu queria casar, era um sonho meu casar, né? Desde menina, eu sempre falo que meu sonho era casar e ter minha família, né? E aí eu já tinha 35 anos e nada, eu já estava ali uns 5 anos na igreja, trabalhando para o Senhor, cuidando de pessoas. E todo mundo falava, uma hora esse marido vai aparecer, né? Mas eu falava, gente, onde é que tá, né? Mas eu sempre falo que Deus estava aperfeiçoando a pessoa para chegar a mim e eu também estava me preparando para ele, né? Uhum. E aí a gente se conheceu através de alguns amigos em comum, nunca imaginava, assim, ele não era da igreja. Aí ele se converteu e começou a se dedicar a tudo do que eu me dedicava também, né? Então, liderar a célula, participar dos cursos da nossa igreja, começou a se dedicar a tudo. Então, em menos de 6 meses, ele estava batizado. Também é uma história linda o batismo dele. Batizado, cuidando de pessoas, né? A gente noivou, já ele batizado. Depois, em 2 anos, a gente já estava casado. Do dia que a gente se conheceu, do casamento foi menos de 2 anos, então foi bem rápido. Na verdade, a gente já se conheceu e decidiu que a gente ia namorar e casar, né? E aí, já engravidei do meu primeiro filho, que foi o Luca. Então, pra você ter uma noção, eu nunca comemoro aniversário de casamento, porque o Luca já foi nascer na semana seguinte que eu faria 1 ano de casado. Então, aí veio o Luca tem uma história também que ele nasceu já morto, ali no hospital a gente chegou, estava tudo bem, eles demoraram para tirá-lo. Nesse momento ele nasceu ali, eles ressuscitaram, na terceira só, né, ele voltou e eles entubaram ele e falaram, ó, precisa ficar na UTI. Então o Luca foi um começo aí desses nossos milagres, né, aí chegamos lá, eu lembro que o médico só liberou no dia seguinte para eu ir lá, porque o Luca nasceu de madrugada. Então, logo depois que eu tomei café, ali, tomei o banho, eu cheguei lá, olhei para ele e falei, filho,
levanta daí, vamos embora daqui, que aqui não é o seu lugar, vamos para casa, que tá tudo preparado te esperando. Ele olhou para mim assim, já dali ele já começou a melhorar, desentubou, foi indo super bem. Então, no quarto dia, a gente já teve alta juntos. Ele já pegou, mamou. E aí, os médicos falaram que ele podia ter sequela, né? E graças a Deus ele não tem nada. É um menino muito inteligente, de matemática, viu? Um menino inteligente para exatas, né? Isso está com 6 anos agora. E aí, depois a gente teve 2 perdas de bebês. E a gente ficou, o segundo foi um pouquinho mais difícil, porque a gestação já estava um pouquinho, já chegando ali no terceiro mês já, então a gente já tá tudo empolgado, todo mundo querendo já saber o sexo e tal. E aí eu perdi esse bebê, aí meu marido falou, acho que a gente não vai ter mais filho, né? Deus não queria, então é assim, amém, oramos, entregamos nosso coração assim ao Senhor, mas eu tinha um sonho de ter uma menina. Sempre eu falava que eu ia ter uma Beatriz. E aí, quando a gente menos esperava, eu tava grávida da Beatriz. E aí foi uma gestação ótima, mas eu falo que também é um milagre, porque depois de 2 perdas, né, tem muita gente que às vezes não consegue mais engravidar, sim, né, ainda tudo certo. E aí tivemos a Beatriz, e aí depois estava tudo bem. Ela tinha 8 meses, eu engravidei, assim, não era nada esperado, nem planejado, a gente não imaginava, né. Eu vou ser sincera que eu fiquei muito brava, assim, falei, como assim, mais um filho? Imagina, gente, era 2 só, né? Mas era a nossa cerejinha do bolo aí, Deus tinha uma história aí, né, através da nossa família para contar aí de milagre, do poder da oração, né, que eu falo que a gente viveu o real poder da oração através dessa história. Verdade. E aí o Dani tava aí a gente não tinha o nome dele, olha que interessante. Como eu não pensava em ter outro filho, a gente não tinha nomes. Então a gente sempre, e aí, vai ser qual? Pensamos em vários nomes e nada se encaixava. Fizemos brincadeira entre a família no final de ano, para cada um pôr um nome no papel. Tentamos de tudo, mas não decidia nada. Quando chegou no dia de fazer o eco fetal dele, né, do coraçãozinho, a gente entrou para fazer o exame. A médica, eu falei para a médica assim, doutora, você fez o eco fetal dos meus outros 2 bebês, aqui é o terceiro já. Ela falou, sério, o que fiz? Eu falei, foi. Uma médica bem séria, bem brava, né? Não podia ligar celular, bem nervosa, assim. Gente, a cara dela foi mudando, foi mudando. Meu marido olhava para mim, eu olhava para ele, a gente não tava entendendo nada. Nossa, tá difícil de ver aqui esse coraçãozinho, ele não quer virar, né? Será que ele tá nessa posição? E ficava enrolando a gente. Ela falou, olha, vocês são os últimos, você é a última paciente, faz assim, vai comer um chocolate, assim, ela não quis falar muito bem. Ela tinha percebido alguma coisa e não quis falar. Falou, vai dar uma volta daqui a pouco. Eu e ele, a gente já saímos da sala. Já ficaram com uma pulguinha. Mal, Ela falou que tinha alguma coisinha, o coraçãozinho não estava 100% formado, mas ela tinha que fazer uma avaliação melhor. Aí a gente saiu, tomei um chocolate quente lá, tá, pra ver se ele dava uma movimentada, que ele estava muito quieto. Aí voltamos, ela falou, realmente ele não tá se mexendo muito, tá nessa posição, e eu vou tentar avaliar o que dá para avaliar, tá bem difícil. Ela falou, olha, seu filho ele precisa de uma equipe de cardio, né, muito boa, né, ele vai precisar de uma UTI muito boa quando nascer e tal. A gente foi recebendo aquela informação, na verdade a informação ela não caía muito bem na nossa cabeça, mas eu só pensava, amém, né? Dá aquela angústia, a gente chora ali na hora, eu chorei, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, peraí, mas Deus está cuidando disso aqui, né? Eu pensava, como assim? Aí ela falou, olha, eu quero que vocês façam os outros exames, tudo, mas ó, você tá pensando em ter um bebê? Eu falei, o hospital, ela falou, não, esquece, isso daí é hotel, né? Você tem que ter um hospital referência, então você tem uma referência. Aí ela ela falou o nome de uma médica, aí a gente anotou e tal. E aí a gente saiu dali, né, tipo, meio desnorteado, chegamos em casa, sentamos, eu e ele só, a gente nem pegou as crianças. E aí eu falei para abrir a Bíblia, assim, Deus falou para mim, Daniel. Aí eu olhei para ele e falei, nosso filho vai chamar Daniel.
Aí ele falou, vai chamar o Daniel. Eu falei, ele vai vencer toda essa batalha dele, ele vai superar. A gente nem sabia exatamente o que era e nem a gravidade. A gente sabia que tinha alguma coisa no coraçãozinho, mas não que era tão grave, né? Uhum. E aí, passou aquele final de semana, isso era uma quinta-feira. A gente não falou pra ninguém. A gente ainda não conseguiu digerir muito bem a informação, sabe? E aí, na segunda-feira, eu tinha que fazer um ultrassom. E eu marquei o ultrassom de última hora, assim. Marquei depois do almoço e tinha o último horário, das 5 horas. Aí nós chegamos, o médico falou assim pra mim: tá tudo bem com o seu bebê? Foi o anjo que Deus mandou, assim, sabe? Ele é realmente, eu falo que foi Deus, começou a agir Deus ali, sabe? Ele falou, agora vai, ele vou tirar todo o caminho. Eu falei, olha, doutora, a gente tem algum probleminha no coração, a gente não sabe exatamente o que é ainda. Ela deu um diagnóstico, mas não é certeiro. Ele falou, eu sou professor de faculdade disso, eu sei tudo sobre isso, e eu vou direcionar vocês, eu vou ver. Eu vou fazer o ultrassom, que é o exame que você entrou aqui pelo convênio para fazer, mas eu vou ver o que é que está acontecendo no coração dele. Aí fizemos o exame, ele falou para auxiliar dele, ele falou, ó, tá liberado, eu vou ficar aqui com eles, vou conversar aqui com eles sobre o coração. E começou a fazer o exame. A gente tem um hospital com uma tecnologia muito boa aqui de ultrassom. Aqui, ele falou, o que eu tenho aqui para fazer, ele nem era um ecocardiograma, mas ele tinha um ultrassom excelente aqui para fazer. Ele falou, ó, olha só, dá para eu te mostrar tudo como é que é o coração dele. Ele foi realmente mostrando, e falou, tá vendo, aqui ele tem uma abertura que não deveria ter. Aqui ele tem uma artéria que está posicionada errado. Ele foi explicando cada coisa. Ele falou: agora vamos sentar lá que eu vou desenhar. Ele pegou um papel, a gente ficou 1 hora e meia com ele. Ele desenhou o coração do Daniel, explicou e falou assim: é uma cirurgia séria e isso chama-se tetralogia de Fallot. E a gente precisa corrigir até 6 meses de vida. Tem crianças que corrigem um pouquinho antes, tem crianças que até corrigem um pouquinho depois, mas é uma idade boa para ele ter uma qualidade de vida boa, tá? Beleza, ele falou, ó, posso encaminhar você para uma médica? Claro, doutor. Ó, ela é especialista nisso, em ecocardiograma fetal e de bebês recém-nascidos. Lá é referência em tratamento do coração de bebês. Mas você vai conseguir ter ele lá, ele vai ter uma UTI de alta complexidade, maravilhosa lá, tal. E assim, ele já direcionou a gente para lá. Então, em 5 dias eu já estava em contato com ela estava na Disney e mesmo assim ela me respondeu e falou, ó, semana que vem eu tô chegando, eu vou marcar o seu exame, você vem e eu vou te explicar tudo. Então, assim, foi um caminho atrás, assim, a gente tinha uma segurança daquilo absurda, assim, sabe? Deus foi direcionando mesmo tudo. E aí, beleza, a gente foi se preparando para ter o bebê lá, eliminar, foi dando tudo certo, né, inicialmente. Só que aí a gente não contava com uma questão. O Daniel não tinha só a cardiopatia. Então, no dia que ele nasceu, você tira o bebê e já faz aquela limpeza, né? Ver como que ele tá respirando, tudo, né? E aí, na hora que eles foram fazer isso, o ar que entrou para dentro, que eles dão aquela bombeada com arzinho, né? Para abrir o pulmãozinho do bebê. Na hora que fez isso, ele tinha uma hérnia no diafragma. Então, era um buraquinho lá no diafragma. Na hora que o ar entrou, o diafragma dele, cresceu igual um balão. E tudo que tinha lá dentro, intestino, imagina que, além disso, ele tinha uma alteração no esôfago. Então, ele tinha o começo do esôfago, uma parte faltando e a continuação do esôfago que liga no estômago. Só que imagina que na hora o ar entrou ali também, o que o médico me explicou? Imagina que quando o bebê está na barriga, ele engole o líquido amniótico e passa em todos esses órgãos. O intestino vai passando ali. Só que o do Dani não acontecia isso. Por isso que eu tinha uma barriga muito grande. Minha barriga estava enorme. Um líquido amniótico aumentado. Então ele não fazia o corpo dele não fazia esse caminho. Então eram órgãos muito ressecadinhos, sabe? Na hora que o ar entrou, tudo movimentou. Então o intestino dele veio parar no pulmão esquerdo, ficou ali acoplado e o pulmão não abriu. Então só abriu o pulmão direito. E aí o estômago dele cresceu. Encheu de ar, né? Cresceu. Então, o que eles precisaram? No primeiro dia ali, quando viram que tudo aquilo tinha acontecido, no primeiro dia ele entrou em cirurgia, reposicionou o intestino, fechou o buraquinho do diafragma,
e só deu pra fazer só isso, né? Porque o bebê, imagina, nasceu e o pulmãozinho só funcionando, tem que anestesiar ele e tudo. Aí deu tudo certo nessa cirurgia. Aí no dia seguinte, eles fecharam uma fístula que ele tinha na traqueia. O que acontece? Como não tinha uma parte do esôfago, fez como se fosse um caminhãozinho para a traqueia, meio que para tentar passar alguma coisa, sabe? E aí teve que fechar isso. No segundo dia, segunda cirurgia. foi a segunda cirurgia. E aí ele começou aí eles começaram, não, ó, então ele tem essa questão do esôfago, então a saliva dele ele não engolia. Eles colocaram um aspiradorzinho que ficava na boca dele para ficar o tempo todo sugando aquela saliva que formava, porque senão ele ia ficar, né, babando. Entubaram ele, né? Entubaram, desde da volta da cirurgia primeira já voltou entubadinho, né? E aí esse intestino, o que acontece? Eles falam que as alças intestinais, elas são muito frágeis. Então, quando aconteceu tudo isso de reposicionar, ele teve um sangramento, uma hemorragia geral ali. Então, assim, todo aqueles dias foi piorando essa hemorragia. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. O corpo dele reagindo a várias coisas, né? Ele foi ficando mal, foi ficando mal, foi ficando mal. E aí eles ficavam trabalhando para abrir esse pulmão dele esquerdo, que demorou muito, abria só uma parte, depois foi abrindo aos pouquinhos, demorou bastante para abrir. E eles falavam, a gente não pode colocar ele em cirurgia porque corre um risco muito grande dele não voltar da cirurgia por ter um pulmão só. Então não dá para a gente fazer a cirurgia de esôfago agora. Temos que esperar eles reabilitar, né? Aí no estômago eles fizeram uma abertura, né, para tirar esse ar, né, que líquido que entrou, sangue, qualquer coisa que seja. Eles deixaram uma abertura que é o que ele tem hoje, até hoje ele usa uma GTT ali nesse buraquinho que eles abriram, né? Fica para fora do corpinho da criança. E aí tá, passou uma semana, não melhorava muito. Quando ele estava com uns 8 dias, eu achei ele muito estranho. Como eu também passei por uma cirurgia, né? Foi uma cesárea também um pouco complicada, eu perdi o útero, tudo. Eu vinha em casa dormir, eu não conseguia ficar lá, né? O médico nem deixava eu ficar lá. Ele falava, você tá muito mal, você precisa ir para casa, dormir na sua cama, não dormir aqui na poltrona, né? E eu ia. E aí, com 10 dias de vida, eles me ligaram e falaram, você tá chegando? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não, você, por favor, você tem que chegar rápido, ele vai ter que subir para uma cirurgia. Tem que ser agora, não tem mais o que fazer. Aí eu falei, como assim? Não, é risco de vida. Você tem que chegar aqui que você tem que assinar o papel. E ainda o meu marido chegou, ele estava na empresa, ele conseguiu chegar antes de mim, porque eu estava aqui em Guarulhos, ia até chegar lá, peguei muito trânsito, ele conseguiu chegar, assinou, teve que subir para a cirurgia, que a hemorragia já tá feio. Ele estava verde, né? Eu tenho fotos, assim, ele já estava inteiro verde, assim. Muito inchado, muito inchado. E aí ele foi para essa cirurgia para ver o que estava acontecendo ali com o intestino. Então eles tiraram 15 centímetros do intestino dele, né? Que era essa parte que já tinha necrosado. Uhum. Aí eles tiraram e, né, recolocaram lá, mas aí deixaram ele. É a cirurgia, assim, até a cicatriz dele mais feia, né? Porque eles falam, para salvar a vida, a árvore faz o que dá para fazer, né? Fecharam, vamos ver o que vai acontecer. Ele não voltou bem dessa cirurgia, né? Voltou bem debilitado, os exames dele eram muito ruins, então eles chegaram e falaram, ó, a gente tem boas notícias, né? Isso era à noite, assim, 8, 9 horas da noite, não sei, eu perco um pouco a noção do tempo. Eles falaram, ó, de hoje o Daniel não vai passar, hoje não tem mais o que fazer. Então, o que acontece? A gente já estava numa corrente de oração muito grande, desde tudo que estava acontecendo. Eu fiz um grupo, uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, o que eu fazia? O que estava acontecendo? Eu mandava, gente, a gente precisa de oração por isso agora. E aí todo mundo orava. E aí eu mandei que existia uma gravidade, né? Mas não que o Daniel estava morrendo. Eu falei, gente, o negócio agora é que tá sério, a gente precisa muito da oração. E, gente, esse pedido, assim, foi sendo estendido de pessoas. Então, tipo, mandava para você, você mandava para outras pessoas e foi indo, foi indo. E eu sei que chegou no mundo inteiro, assim, gente na Austrália, na Nova Zelândia, em Dublin, na Itália, e foi todo mundo me mandando, assim, ó, falando lá no céu, nos Estados Unidos, no Canadá, né? O mundo inteiro tinha gente orando pelo Daniel. Então, eu falo que isso foi muito forte, sabe? E do Brasil também. A igreja lá na Bahia, a igreja no. Sabe, eu recebi muita história, assim. Sem contar todas as pastoras da nossa igreja que tem no Brasil inteiro, né? Tem no Japão, tem em vários lugares. Esse grupo estava em oração, intercedendo pelo Daniel. Mas, e aí eu pensei, tudo
né, no decorrer, assim, velório, a gente pensa em tudo. Pensei em tudo isso, não tem como não pensar. Tudo isso veio na minha cabeça, a gente se ajoelhou ali, eu e o Evandro, e começamos a orar, e ele falou, se ele passar da meia-noite, vai dar certo. E aí a gente pediu aquela oração, todo mundo orando junto com a gente. Quando deu meia-noite, ele estava ali ainda, daquele jeito. Os rins dele tinham parado de funcionar. Por quê? Porque ele inchou tanto e não passava mais. Imagina que ele recebia 10 bombas de medicações e nada saía, nem uma gota de xixi. Então, assim, ele tinha que funcionar o rim, né? Para aquilo ir sendo eliminado e entrando mais medicação para dar efeito. E não saía nada, né? E aí, por isso que eles falavam, né? Quando a criança já entra também nisso, né? Que no rim não funciona, aí que vai dando a falência dos órgãos, né? A sepse e tal. E aí, a gente passou a madrugada toda ali, nós dois. Geralmente eles deixam ficar só um, né? Ou o pai ou a mãe. A gente pôde ficar os dois. E a gente passou a madrugada toda orando, e era assim: se chegar às 6 horas da manhã vai dar certo. A gente só orava assim, né? Se chegar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, quando chegou no dia seguinte, a médica veio, olhou, mas assim, nada mudava. Ele tava ali, mas nada mudava. Aí a médica falou: olha, gente, é 48 horas pro Daniel ir embora, não tem mais o que fazer mesmo, a gente tentou de tudo já. Só que aí, nessas 48 horas, uma médica decidiu fazer outra cirurgia nele, decidiu abrir. Ela falou: olha, já não tem mais o que fazer. É uma tentativa. A gente falou: a gente tá com você. A gente foi lá, abençoou as mãos dela, abençoamos, falamos: ó, nós confiamos que Deus vai te usar e vai dar certo. Quando ela abriu ele, nessa segunda cirurgia do intestino, ela fala que saiu um monte de coágulos grandes, sem que foi o que liberou, e aí o corpo dele começou a reagir depois. Por quê? Porque depois que isso saiu, não estava mais tão apertado. E aí o rim começou a funcionar bem devagarzinho. Era muito pouco. Aí a gente começou a orar pelo rim. Então era a oração do rim. Bem xixi o dia inteiro, né? Eu quando ficava lá, né, meu marido ajoelhado, orando, olhando o saquinho lá que eu enchia de xixi, medindo. Eles falavam, isso aí é muito pouco, isso aí não é nada. Mas pra gente que o rim não estava funcionando, não era muito xixi. Então fomos indo nisso daí. Começou a melhorar, e aí ele foi melhorando aos pouquinhos, né? Nessa cirurgia do intestino, elas deixaram o intestino dele para fora, então ele ficou com aquela bolsinha de colostomia, né? E aí foi dando certo, foi dando, e aí a gente ficou na UTI, vencendo essa batalha aí por 2 meses. 2 meses de UTI para ele ficar ok, assim, né? Melhorar para a gente pensar numa cirurgia de esôfago. Para a gente pensar numa extubação, porque ele estava entubado, 2 meses entubado. Então, ele tinha essa gastro, né? A bolsinha de colostomia. O coraçãozinho dele estava bem, que é o que falam, né? Que graças ao coração dele, tudo no fim deu certo, né? O coração dele estava indo bem, claro, né? Com 2 meses ali, ele começou a já ter uns sinaizinhos, eu tô me sobrecarregando aqui, né? Mas ele estava fazendo o papel dele até que bem. E aí eles começaram, vamos fazer a extubação. Então prepararam ele, fizeram vários exercícios respiratórios para fazer a extubação. E aí no dia não deu certo. A extubação foi tentar extubar, ele tinha uma quantidade muito grande de saliva, ele se atrapalhou com tudo aquilo, não conseguiu, entubaram ele. Para mim foi um dia muito difícil, foi muito difícil esse dia para mim, eu fiquei arrasada, porque a gente cria uma expectativa daquilo, e eu saí de lá, né, teve uma médica que veio conversar comigo, ela falou: Bárbara, é assim, a gente não tem como te dar certeza que vai dar certo, não deu certo, mas não desista, persevere, fica firme, né, vai dar certo. Eu lembro que eu vim para casa, assim, desolada, arrasada, falei: meu Deus, como assim, será que meu filho não vai estudar? E aí, foram no dia seguinte, começaram todos os exames para entender por que ele não tinha estudado. Então, eles fizeram um exame neurológico nele. Então, desce, faz todos aqueles exames anestesiados, né? Tem que ser. E aí, eles voltam com o exame 2 dias depois, que o Daniel tinha várias partes do cérebro dele eram brancas, não tinha oxigenação, que ele não ia andar, falar, não ia sair da intubação, que ele ia ter que ser uma criança com traqueostomia, né? Uma criança que ia ficar numa cama o resto da vida ali, né? E aí eu falei: não, mas como assim? Não. E assim,
Vou dizer que nesse tempo aí de 2 meses, muitas pessoas foram lá orar pelo Daniel. E a gente recebeu muitos atos proféticos, muitas coisas foram faladas pra gente. E a gente cria naquilo, né? De todas as nossas. A gente pegou e acreditou com todas as nossas forças. Não, vai dar certo. É uma coisa que muitas pessoas me elogiavam e que eu só consegui analisar muito depois, é que eu falo que eu todos os dias acordava com muita confiança. Todos os dias eu pedia para o Senhor, renova as minhas forças hoje de novo e vamos aqui com alegria. Então, para mim era todo dia, filho, o sol, esse sol, logo você vai estar numa praia, vai curtir. Então, assim, eu sempre conversava com ele, eu falava que estava todo mundo orando por ele. Então, eu sempre fui essa pessoa. Eu nunca cheguei lá, filho, tadinho. Não, sempre, vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir. Ele sempre me olhava, ele sempre prestava atenção em tudo, sabe? Super inteligente. E aí tá bom, foi passando, veio esse diagnóstico do cérebro dele, a médica foi muito dura com a gente nesse dia. Uma médica, uma chefe lá, falou pra mim, gente, ó, não tem problema, né? Traqueostomia, a única forma, né? E aí ele pegou e falou, eu peguei, olhei pro meu marido e falei, não vai ser traqueostomia. Ele falou, você não entendeu? Não é pra você negar o que ela tá falando. Eu falei, mas não vai ser. Falei, não vai ser, ele vai estudar, eu tenho certeza que ele vai conseguir. E aí ela pegou e saiu assim, tipo, nem mais falar nada, né? Porque eles não querem entender. Ela é uma coisa meio assim. Mas eu conversei com 2 físios que eu gostava muito lá no hospital. A gente conversou com uma médica lá que a gente gostava muito, né? Que passou por tudo com a gente e que ela sabia que tudo podia ter dado errado e o Dani estava bem. A gente falou assim pra ela: você acredita com a gente? Vai dar certo? Ela falou: tá bom, eu vou acreditar com vocês. Então a gente quer essas 2 físios e você para cuidar do Daniel para fazer essa intubação. Fechou, vamos lá. Aí ele saiu lá, os treinos, né, de respiração por uma semana. E aí, quando deu uma semana, a gente marcou o dia e aí o Daniel estudou. E foi assim, super bem na intubação. Eles sempre foram muito rápido de todos os aparelhos que eles usam pós, né? Então, eles ficam no CAF, ficam numa máscara, uma máscara que parece de astronauta, assim, que é meio muito puxado, né? Que manda oxigênio lá e tal. E ele. Você vê que a criança, o bebê sofre, mas assim, ele foi indo super bem. Então, tá, estubou. Tivemos alta da UTI. Fomos pro quarto. E aí, uns 2 dias antes da gente ir pro quarto, ele começou a ficar um pouquinho ruim de uma ferida em volta. Isso é muito importante apontar, porque teve um milagre muito lindo aí nessa história. Ele teve uma ferida em volta, não sei se todo mundo entende, mas quando você usa uma bolsinha de colostomia, você cola isso na pele. Então você tem que trocar isso. Tem pessoas que tem que trocar todo dia, o Dani a gente trocava a cada uns 3 dias, né? Porque imagina que era uma criança bem nova e não fazia muito esforço, então dava pra gente manter ali uns 3 dias. Só que cada dia tinha uma técnica diferente ali no tempo com ele. Então, cada uma, quando soltava, colava de uma forma, adaptava de uma forma, e isso começou a queimar a pele dele ali, porque o cocô em contato com a pele é uma queimadura muito feia, né? Começou a queimar. Então, quando a gente foi pro quarto, a gente já chegou com uma feridinha. Isso foi se agravando, 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 piorou de uma forma muito rápida. E não tinha mais como a gente colar a bolsinha. Então a gente começou a ter que ter técnicas e métodos que a gente procurou no hospital todo, em outros profissionais fora do hospital, o que a gente faria para curar essa pele dele. Então ele ficou 40 dias lutando com essa pele, e por conta disso ele não podia fazer exercícios muitos de movimento, ele chorava muito, ele tomava medicações muito fortes, tipo medicações que deixam a criança bem dopada, para ele não ter dor, para ele dormir bastante, sabe? E eu trocava esses curativos dele a cada 3 horas, às vezes, quando estava muito ruim, a cada 1h30. Então, foi bem puxada essa ferida aí, deu muito trabalho. E a gente orando por essa ferida. Até que um dia, uma amiga minha me mandou um áudio falando assim: Bárbara, hoje a ferida do Daniel vai ser curada. Ela fez uma oração. Isso aí vai acabar, chega, já deu, é muito tempo, já acabou. E ela fez a oração, eu fui dormir, por volta de uma meia-noite, 1h da manhã, eu acordei. Tava tudo escuro, eu acendi uma luzinha só perto da cama dele, só pra eu fazer a troca do curativo ali. Quando eu acordei, não tinha mais a ferida. E eu acendi todas as luzes do quarto, chamei a técnica, falei assim: olha isso aqui. O que você passou? Eu falei: foi Jesus. Jesus curou. Eu tenho as fotos, gente, de tudo que a gente. Depois. Eu tenho as fotos, assim, daquele momento eu tirei foto. Todo mundo veio no quarto no dia seguinte, médica, enfermeira, todo mundo não conseguia entender.
E assim, todo mundo que crê em Jesus, né, como a gente, veio lá no quarto, olhou e falou, Jesus veio aqui e furou a pele dele. E aí naquele dia eu pedi a bolsinha e falei, pode me trazer que eu vou prender, vai colar, vai ficar. Naquele dia a bolsinha colou e dali a gente curou essa ferida e passamos para o próximo estágio, que seria a cirurgia dele, do esôfago, né? Aí foi, fez a cirurgia do esôfago, deu tudo certo, colou bonitinho, fechou, não deu nenhum erro. A médica falou: olha, pode ser que não dê certo, que fique aqui para fora. Não sei se vocês sabem, mas cirurgia do esôfago, quando não dá para você ligar, é que assim que ela fala, a pele ela tem que sobrar, ela não pode ficar esticada. Então, se não tivesse como sobrar um pouquinho, ela ia colocar aqui para fora. E quando ele crescesse, fosse maiorzinho, faria outra cirurgia e colocaria um material aqui para suprir. Ela falou, tinha pele sobrando. Ela foi, costurou, perfeito, o esôfago. Aí tá bom, aí deu tudo certo o esôfago, ficamos no quarto aguardando. A médica falou, olha, Bárbara, eu poderia dar alta para vocês de coração. Mas o Daniel começou a dar sinais desse coração. Mas assim, sabe, quando você pensava que tava tudo dando certo. Não, agora o coração. Então, ó, ele tá com quase 5 meses. O coração era para dar sinais com quase 6. Então, a gente já vai ter que operar, porque não era para dar isso, né? E aí, fomos para a cirurgia do coração. Detalhe. Tava tudo certo. A cirurgia ia ser numa quinta-feira. Quando foi na terça-feira, o Daniel, febre. Febre? Que é isso? O Daniel nunca tinha tido febre. Uma febre, não. A médica veio no quarto, não dá para acreditar. Ele tinha alguns acessos, né? Que nesse acesso ele teve uma infecção, uma bactéria, e aí precisou tirar o acesso de uma perninha, passar para outra perninha, e aí curamos essa bactéria, demorou aí uns 15, 20 dias, então a cirurgia foi um pouquinho adiada, mas eu falo, né? Eu falava muito isso para as pessoas na família, tudo tem o tempo certo, não era para ser agora, tudo. E eu lembro que lá tem uma fila, porque é muito bebê, né? Vem bebê do Brasil inteiro para fazer as cardiopatias, né? Que tem mais sérias que a dele até. E aí os médicos têm muitas cirurgias para fazer. Então você perde aquela, você fala, meu Deus, quando que vai ser a próxima data? Você não sabe quando que você vai conseguir outro horário com esse médico que o Dr. Rodrigo Freire, né? Que ele é referência no Brasil e no mundo, assim, ele é muito bom. E aí ele, de uma simplicidade, um caráter, é um cara incrível, assim, abençoado mesmo. E aí ele foi e falou, não, vai dar certo, daqui a uns 15 dias a gente vai fazer a cirurgia. Fez. Cirurgia do coração dele, em 3 dias o Daniel estava ótimo. Estubou no mesmo dia, melhorou muito rápido. Ele deu uma questão de uma arritmia muito pouca, né, que pode acontecer, mas tem uma válvula, que ele tinha uma questão da válvula, que o médico falou que se não desse para utilizar a válvula dele mesmo, ia ter que colocar um material lá, que aí ele ia ter que operar um pouco mais para frente, um pouco mais menino, ia ter que operar de novo, para trocar tal. Mas deu tudo certo, não precisou. E o coração dele ficou 100%, assim, restaurado mesmo. E aí ficamos só com essas duas questões, bolsinha de colostomia e a GTT no estômago, que é onde ele recebeu sempre a alimentação, o leite, tudo. Viemos embora para casa com essas duas coisas. Pós-cirurgia do coração, a gente teve alta, foi uma alta rápida. Viemos com essa maquininha para alimentação dele e com essa bolsinha de colostomia, já com uma previsão de tirar a bolsinha. E também foi uma cirurgia de muito sucesso. Voltamos um mês depois, um mês e meio mais ou menos depois, fizemos a cirurgia. E um dia depois o Daniel já estava fazendo cocô, foi muito rápido, foi aquela gritaria na UTI, porque todo mundo lá conhece ele, e aí já fez cocô? Como assim, né? Então o intestino dele funcionou perfeito. E hoje o Dani ele só tá com a GTT, porque tudo isso ele não aprendeu a mamar por boca, né? Ele teve muita dificuldade, ele está aprendendo a mamar. Uhum. E hoje ele tem 10 meses, mas ele ainda não senta, né? Uhum. Ele está aprendendo a ficar de bruxa, começando a aprender a levantar o pescocinho. Então é como se ele tivesse ali um bebezinho de 3, 4 meses, né? O desenvolvimento dele. Mas é como as fisioterapeutas, ele vai conseguir fazer tudo isso, né? Então, para a gente logo tirar essa GTT, que seria a última coisa, não precisa mais de cirurgia, ele só vai tirar e comer e beber por boca ali logo, né? É um dia que seria muito importante para nós, né, que acabou de acontecer, seria a apresentação do Daniel na igreja.
porque a gente colocou isso como um sonho, um objetivo, chegar nesse dia, sabe? Tudo que a gente pensava, quando parecia que não ia dar certo, a gente chegava e falava, não, mas vamos chegar, a gente vai apresentar ele na igreja, a gente vai apresentar ele para os nossos irmãos, a gente vai apresentar ele para a nossa família toda, todo mundo junto, né? Então, foi um dia muito especial, né? Acabou de acontecer e a gente esperou muito por isso. E a gente está muito feliz, né? Como ele está indo. Tem dias um pouquinho mais difíceis, mas ele é um menino muito alegre. No olhar dele, ele passa muita paz. Ele passa muita paz, ele passa muito amor, assim, ele é muito carinhoso, assim, ele faz carinho na gente. Então, assim, a nossa forma de comunicação lá com ele, desde sempre, era beijo no pé e beijinho na testa. E ele pega até hoje, agora ele já aprendeu, ele levanta o pé para eu beijar, né? Então, antes eu acho que ele só ficava me olhando e pensando, e aí, que hora você vai beijar meu pé, né? Porque era a nossa única comunicação ali, né? Mas foi muita oração, ele ouviu muito, aqui ele já sabe quem é Jesus, porque olha o que a gente fala com ele desde o primeiro dia, assim. Deus estava com ele, que todo mundo estava orando, e eu tenho certeza que ele vai ser um menino. Eu falo não só um homem, mas eu creio que ele vai ser um menino que já vai começar a contar sobre a história dele, falar quem é Jesus para as pessoas, né? Ele vai impactar como ele já está impactando muitas pessoas, né? É isso. Então, muita gente que nunca tinha orado, muita gente que, sei lá, estava desacreditada de milagre, estava desacreditado que poderia acontecer uma história assim, por perto da pessoa, às vezes, uma outra pessoa contou, será que é real tudo isso, exato, assim? Mas muita gente viveu isso com a gente de perto, né? Então a pessoa fala, não, é real, acontece mesmo. É real. E aí, Acontece mesmo. você viu quantas circunstâncias a Bárbara relatou sobre cirurgias né, e procedimentos e reveses, vai e volta, que o Dani passou. Você contou quantas vezes foi falada a palavra oração? Nós oramos, houve oração, e houve muita oração. E continua acontecendo muita oração. E a vida deles também, dentro daquele hospital, não foi em vão a estadia deles lá. Porque eles conheceram muitas famílias que também estavam passando pelas mesmas circunstâncias, e eles estiveram ao lado, oraram juntos. Pela vivência deles, outras pessoas passaram a orar também, viram o que estava acontecendo e a fé foi sendo fortalecida. Então, foram múltiplos milagres que aconteceram nessa história e nesse testemunho do Daniel e da família dele. Então, a oração é algo poderoso, e é como o versículo que eu compartilhei no começo do primeiro episódio de 2. A oração não é restrita a pessoas entendidas que falam bonito, a oração é o seu pedido íntimo e mais profundo do seu coração para o Senhor. E Ele ouve os nossos pedidos. Então era isso que eu queria deixar. Obrigada, foi maravilhoso. Imagina. Eu já ouvi essa história. Um resumo de 7 meses de hospital. Né? 7 meses a família ficou morando nesse hospital. E eu vou falar uma coisa, gente, pra gente finalizar. Eu tive a oportunidade de pegar o Daniel no colo. Ele é pequenininho, ele é delicado por conta de tudo que ele passou, mas você pega ele no colo e você sente uma magnitude contida dentro dele que é assim, indescritível. Então, obrigada, Senhor, por tudo que foi contado, tudo que o Senhor fez e ter a oportunidade de conhecer o Daniel. É isso, sabe? Obrigada por você ter compartilhado com a gente. Obrigada. Eu agradeço. Então, a próxima foi semana que vem, com mais uma pessoa que compartilhou seu testemunho. Não esquece, curte, comente, compartilha, ativa a notificação e vamos fazer os testemunhos chegarem ao maior número possível de pessoas. Tchau.